Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a doutrina do trono tripartido. O que vem a ser isso? É um trono no céu com 3 divisões. Na verdade, 2 divisões, né? E aí vai ter 3 lugares ali. Uma para o Pai, aí a destra do Pai, o Filho, e a destra do Filho, o Espírito Santo. Essa é a doutrina herética, trinitariana do trono tripartido. Para mim vai ser uma diversão esse vídeo. Eu me divirto em refutar a heresia. E vai ficar mais uma prova no canal para vocês de como a doutrina da Trindade é prejudicial. No vídeo número 1, que é desse contexto aqui, eu falei bastante coisas, né? Eu juntei ali um punhado de coisas, de vídeos antigos que eu tenho no canal sobre a Trindade, e juntei num vídeo só, li somente um texto que se encontra em Apocalipse 3:12, talvez eu mencione ele aqui em um certo momento, e falei que essa doutrina do trono tripartido, que é uma seita herética, ela usa textos da Bíblia. Mas vocês vão perceber como que elas usam o texto da Bíblia. E eu desejo que os trinitarianos assistam esse vídeo. Não é muito lucro para mim se uma pessoa que pensa como eu assiste, gosta, dá joinha, fala que é incrível, maravilhoso, glória a Deus, e critica a outra doutrina. Pode fazer. Não tem nada de errado nisso. Mas eu queria que eles assistissem, para eles verem, perceberem como os mestres deles estão doutrinando eles. Vocês sabem, né? No Apocalipse, João viu o Pai e o Filho no trono. Não viu o Espírito Santo. Mas me parece que quando João estava tendo a visão, ou no momento ou depois, o Pai chegou para João, ou o Filho, ou o anjo que mostrava as coisas, e falou assim: João, você viu o Pai, o Filho e a terceira pessoa no trono, mas não escreve a terceira pessoa. Escreve que o trono é de Deus e do Cordeiro e deixa o outro em mistério, junto lá com 7 trovões. Lá no futuro vai ter uma linha chamada Trindade, um povo estudioso das Escrituras, e eles vão revelar isso pelo Salmo 110 e pelas palavras dos apóstolos. Escreve tudo, menos a terceira pessoa ali. Parece que é isso que aconteceu. Mas ainda eu penso em um outro argumento que a Trindade usa, que é o que eu tentei falar no primeiro vídeo, mas é tanta coisa que passou pela cabeça que escapou. Eles dizem que o Espírito Santo não foi visto no céu porque, adivinha, porque o Espírito Santo foi enviado para a terra. Ou seja, idêntico à pessoa de Jesus, é igualzinho. Eles imaginam que tem um homem lá de Espírito Santo, com a veste de Espírito Santo, um formato de homem, chamado de terceiro Deus, que é 1, é 3, é 2, mas é 1, e está no trono mesmo. E quando Jesus veio e se assentou, o Espírito Santo falou: agora é minha vez, desceu, e quando ele estava num certo ponto do céu, ele se desfragmentou e foi derramado. Entendeu? Porque é uma pessoa, mas ele se desfragmentou e foi derramado. Então ele não é visto porque está na terra. Esse é o argumento que eles usam. Mas eles também usam o argumento que o Espírito Santo, a terceira pessoa, intercede diante do Pai, junto com o Filho. Então, como que o Espírito Santo intercede se ele não é visto no céu, ele está na terra? Está vendo como eles não sabem como que o texto se entende e se pratica? Porque quando Paulo diz que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eles imaginam que o Espírito Santo está em algum lugar lá, eles imaginam isso. E eles não gostam que eu faço isso. Mas essa é a ideia. Eu não estou fazendo blasfêmia nenhuma. Eu estou falando o que vocês entendem que Paulo disse. Porque se ele não está intercedendo com palavras, não sei porquê, vocês mesmo não dizem que o Espírito Santo fala, então ele não é mudo. Por que ele fica gemendo? E a intercessão do Filho não é suficiente? Tem que estar o Espírito lá também? É isso que eles leem
no texto, porque a lenda da Trindade e esse vírus, essa praga está na mente das pessoas e elas não conseguem mais ler a Bíblia. Só conseguem ler encontrando 3. E eu vou provar isso logo aqui no Salmo 110. Olha o que eles fazem com a Bíblia. Vê se não é vergonhoso. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos meus pés. Não tem mistério aqui, né? Davi está falando uma história que o pai disse para o filho. Porque o Senhor aqui é o Yud-Heh-Vav-Heh. Esse Yud-Heh-Vav-Heh disse para o Senhor de Davi. Aqui, como tem os dois, e aí vai entrar o trono, o filho é menor que o pai. No trono lembra do primeiro vídeo? Que eu mostrei, Apocalipse 3,12? O filho à destra do pai, e o filho falando, o pai é o meu Deus. E eu até fiz a pergunta, o Espírito Santo é o Deus de quem? Se o pai é o Deus do filho e o filho não é o Deus do pai, o Espírito Santo é o Deus de quem? Será que o filho é o Deus do Espírito Santo? Porque existe uma hierarquia no trono, não é? E até na mensagem deles existe uma hierarquia. Pai deveria ser filho, presta atenção na minha mão, pai, filho, Espírito Santo, deveria ser assim. Ou pai, filho, Espírito Santo, mas para eles não tem isso. Não tem essa ondulação. É pai, filho, Espírito Santo. Tudo a mesma coisa. Só que no trono, o filho está falando que o pai é maior do que ele. Tem algo errado. Ou com a Bíblia, ou com a cabeça desse povo. Porque se o filho está falando, eu acredito. E ele está no papel de filho. Quem que é maior, o filho? Ou o pai? Nem precisa ficar argumentando muito, porque isso é uma coisa muito lógica. Jesus não deixa de ser Deus por isso, não deixa de ser adorado, não deixa de ser divino, mas respeita a hierarquia que o próprio Filho ensinou, e o apóstolo Paulo também disse, que em 1 Coríntios 11, que o pai é o cabeça do filho, e o filho é o cabeça de todo varão, e o homem é o cabeça da mulher. Olha só a hierarquia. E o apóstolo Paulo está escrevendo após a ressurreição de Cristo. Acorda, povo insensato e rebelde às Escrituras. É muita insensatez isso. Aí eles negam. Então para eles não tem essa ondulação. É tudo igualzinho no trono. E ainda botaram mais um. Entendeu? O negócio fica pior ainda. Eu fico desconfiado se não é joio no meio do trigo. Eu fico desconfiado. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então aqui, eu já estou explicando revelações que eles não explicam. Por que o pai está sendo chamado de Yud-Heh-Vav-Heh e o filho não? Porque no trono existe essa hierarquia. É que botaram na cabeça deles uma lenda de que o filho e o pai é o mesmo, eu acredito nisso, e que não tem diferença nenhuma. O filho é filho porque teve que se fazer filho, alguém tinha que se fazer filho. Não é? Então, eles filosofam, eu não quero gastar tempo usando as linguagens teológicas deles, né? Já estou usando uma aqui, trono tripartido. O apóstolo Paulo deveria estudar um pouquinho mais para ensinar a gente melhor, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi falando, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. E aí o verso 2, o Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina sobre os teus inimigos. O que o verso 2 está falando? Que o Yud-Heh-Vav-Heh enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, para o filho que se assentou à destra dele, domina entre os teus inimigos. Guarda esse texto aqui, porque eles pularam o 2, torceram o 1 para torcer o verso 5. Olha a astúcia desse povo. Verso 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como orvalho ermegido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. E o Yud-Heh-Vav-Heh de novo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai falando para o filho, e presta atenção, Davi declarando essa história. Que eles nem sequer imaginam de onde que Davi está tirando essa história. Eles imaginam que o Espírito Santo veio na mente de Davi e deu uma visão, aqui não está falando nada disso, e que ensinou tudo para Davi, e que Davi não tinha que saber de onde que é, tinha só que escrever.
Virou cântico, todo mundo cantou e ninguém entendeu nada. Porque eles não podem receber revelação. Aí no verso 5, o Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis. Aqui não é Yud-He-Vav-He. Aqui está falando o Senhor à tua direita. No dia da sua ira esmagará os reis. Verso 6. Ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres. Presta atenção, que você está lembrando aqui um Apocalipse 19, por exemplo? Pisando no lugar da ira de Deus. Ele julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. É Jesus pisando no lugar da ira de Deus. De caminho, bebe da torrente e passa de cabeça erguida, a vitória do Filho, prometida pelo Pai. Cadê o terceiro Deus aqui? Cadê a terceira pessoa da Trindade? Não tá, mas adivinha aonde eles vão colocar. Olha o que eles vão fazer com a Bíblia. Isso é a prova de que eles fazem com todos os textos. No verso 5, eles disseram assim: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Isso daqui é divertido de falar. Vai ser divertido refutar essa besteira. Porque eles imaginaram assim, que é o pai, presta atenção, o filho se assentou à destra do pai, né? Sei lá, é que não tem desenho, deixa eu imaginar aqui. O filho se assentou à destra do pai, certo? Então o pai, ele está à minha esquerda. E aí eles imaginaram que no verso 5, o pai disse para mim: você, Luiz, vai esmagar. Não, o Senhor à tua direita. Eu não. A promessa foi feita para mim, mas não sou eu que vou cumprir. É o Senhor que está à minha direita. Aí o pai falou para mim: Luiz, o Senhor à tua direita vai esmagar os reis na ira. Aí eu olhei para a minha direita e vi o Espírito Santo. Não era eu, não? É ele? Tá bom, então. É assim que eles imaginam o texto. Irmãos, é patético isso, é coisa de pateta. No verso 1, o pai prometeu para o filho. O filho se assentou à destra do pai, não é? Quem está contando essa história? Davi. Aqui não pode ser lido, ainda mais porque não está escrito Yud-He-Vav-He. Você viu que o texto vai mostrando para você aonde que o pai e aonde que é o filho. Não tem terceiro Deus aqui. Aí é que eles imaginaram que é o pai falando para o filho: filho, o Senhor à tua direita esmagará os reis, tá bom? Eu estou mandando. Você fica, o Espírito Santo vai e pisa no lugar da ira de Deus. Fechou? Fechou. Por isso que eu falei que ia ser divertido. Irmãos, é Davi, ele que começou a contar a história, ele está continuando a contar a história aqui. O Senhor à tua direita, não é o Yud-He-Vav-He. Davi está declarando para o pai. Eu entendi a revelação, porque o pai enviou o Espírito para Davi. Eu entendi a revelação. O Senhor que está à tua direita, não se assentou à direita? E não foi o meu Adonai, Adoni que está escrito? Então, ele que está à tua direita esmagará os reis no dia da ira. Irmãos, é fácil. Davi está declarando a história. Ele começou a contar uma história no verso 1. No verso 2, ele mostrou que realmente o Senhor que está à direita do Pai vai esmagar os reis. Olha o verso 2 de novo. O Senhor, Yud-He-Vav-He, o Pai, enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os reis, domina entre os teus inimigos. Pronto. No verso 5, Davi está falando: entendi. O Senhor que está à tua direita vai esmagar os reis no dia da ira. Irmãos, a ira é do Cordeiro. Não está escrito a ira de Deus e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, o Espírito do Filho que foi enviado. É o poder, vai executar a ira junto com o Filho, mas é a pessoa do Filho que está representando o Pai que vai praticar a ira, que vai pisar no lagar da ira de Deus. Não vai ser o Espírito Santo montado num cavalo. Já imagine o tanto de heresia que eles vão desdobrar com isso daí. Para justificar essa heresia, eles formaram uma outra heresia, que está lá em Isaías 63. Aí olha o que ele se comporta como mestre, essa pessoa que falou isso. Mas é um patético. Olha só, ele usou Isaías 63, verso 8. Você é trinitariano, né? Toma cuidado com essas pessoas. Cuidado com o que você está comendo. Porque é leite adulterado.
É adulteração sendo provada para você. Não é possível que você vai ser tão cego e tão surdo que não vai ver que realmente essa doutrina não pode ser acreditada mais. Se eu faço isso com a palavra, não tem limite. Isaías 63, verso 8. Olha o que ele usou para agora tirar do Filho aquele poder de julgar os reis, de pisar no lagar da ira de Deus e botar para o Espírito Santo. Porque é isso que eles fazem. Eles também tiram o título de ancião de dias de Jesus e colocam só para o Pai, sendo que em Apocalipse 1, Jesus foi apresentado como cabelo, branco como a neve, e com os olhos como chama de fogo. A mesma imagem do ancião de dias, que era o Pai em Daniel 7, né? O Filho do Homem estava ascendendo até o Pai. O Filho ainda ia receber todo o poder e autoridade. Como Jesus, em Mateus 28, disse, antes de subir, todo o poder e autoridade no céu e na terra me foi dado. Era só ele subir no céu para o Pai declarar ele. Passar todo o poder de autoridade para o Filho. Por isso que ele tem ali a imagem de ancião de dias. O que nos revela o texto que a segunda vez que aparece o ancião de dias, que ele vai vir depois de 3 tempos e meio, é Jesus vindo. Mas eles mudaram isso. Aqui também eles estão mudando isso. Por isso que eu falei no vídeo 1 que às vezes eles colocam o Pai maior, às vezes colocam o Espírito Santo maior que o Filho e eles nem percebem. Como se eles fossem trocando o ministério. Eles vão dizer, não é questão de ser maior ou menor, é questão de ir trocando o ministério. Uma ova está tirando o que o Pai prometeu para o Filho e dando para o Espírito Santo só para fundamentar a Trindade, isso é claro. Vamos ler o verso 8. Porque ele dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou no seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Está falando do Filho. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou, os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Aí eles falaram, está vendo? O Espírito Santo aqui peleja. Aí não é mais o Filho, é o Espírito Santo, porque de fato eles imaginam 3. Então o Espírito Santo vai sair do trono e pisar o lagar da ira de Deus, mas a palavra fala que é o Filho. E aqui quando fala entristeceu o seu Espírito Santo, é o Espírito do Filho, o Espírito do Pai, não é uma outra pessoa. Deus não disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? E ele fez o homem. Lá em Atos, Lucas declara que o espírito de Paulo se entristecia, ficava, qual é a palavra? Ele ficava revoltado por causa da idolatria. O espírito de Paulo não era uma outra pessoa. Era o próprio Paulo. Entendeu? O espírito é o que faz a comunhão. Para fazer a comunhão não precisa ser uma imagem formada. E olha o contexto aqui, que eles não leram. Olha a hipocrisia. Mesmo capítulo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Vem a pergunta, por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, o Filho falando. E dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, dia da ira. No meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou todo o traje. Lá em Apocalipse 19, o Filho está num cavalo com as vestes manchadas de sangue. Aí eles vão ter que dizer que é o Espírito Santo ali. Mas não é. Eles não podem dizer isso porque é o Filho. E eles acreditam que o Filho é o segundo e o Espírito é o terceiro. Porque eles colocaram Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo trono. Entendeu? E essa ordem de 3, eles vão dizer que não é para falar de uma hierarquia. É para explicar que são 3. Mas não é uma hierarquia. Então nós podemos fazer assim. Vamos chamar a primeira pessoa da divindade de Filho. E a segunda pessoa vamos chamar de Pai, já que não tem hierarquia. E a terceira pessoa vamos deixar como Espírito Santo. Aí numa outra, a gente chama a primeira pessoa de Espírito, a segunda pessoa da divindade de Filho e a terceira de Pai. Vamos inverter. Mas eles não vão gostar disso.
porque a ordem já foi estabelecida. Então, não é uma ordem só de explicativa. É uma ordem hierárquica mesmo. Só que eles negam isso, para não querer dizer que um é maior que o outro. É uma pudriqueira filosófica isso. Então, você vê que Isaías 63 foi descaradamente torcido por causa do Salmo 110? Agora volta no Salmo 110 e vamos ler o Salmo, pelo menos na primeira camada de revelação, porque tem outras camadas de revelação, que são camadas mais profundas, que consiste em explicar de onde que Davi entendeu e escreveu isso. Aí já é uma revelação mais profunda, que eles não podem entender, já que eles torceram a primeira camada, que era para a gente entender, né? Tem ainda uma mais profunda. Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi declarando a história que o pai disse para o filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro de si. Ou seja, aqui já sabem, né? Aí quando chega no verso 5, o texto em cada verso ele vai explicando quem é que está falando. É Davi declarando a história, mas quem é que está prometendo para quem? Não tem ninguém prometendo para alguém do lado de Cristo. Isso é heresia. E o verso 5, Davi declara. Não pode ser o pai falando, ó, o Senhor à tua direita. Esse daí, o Espírito Santo, vai esmagar os reis no dia da tua ira. Você fica e ele vai. Mas não sou eu no cavalo? Depois a gente discute isso. O Senhor à tua direita, Davi declarando, né? No dia da sua ira esmagará os reis. Davi entendeu que o filho se assentou à destra do pai e Davi está declarando para o pai. Entendi, está declarando para a gente. Entendi. O Senhor à direita, a tua direita, porque falou a tua, né? Davi não falou o Senhor à minha direita. Presta atenção na linguagem, porque é Davi que está falando isso, não é o pai. Porque se foi o pai que falou isso, ele falou para alguém, não é? Falou para Davi? Vamos supor que é o pai falando, o Senhor à tua direita, no dia da sua ira esmagará os reis. Falou para Davi? Será que é o pai falando para Davi? Davi, o Senhor à tua direita esmagará os reis. Isso ainda teria possibilidade, sabia? Teria uma possibilidade de acontecer. Eu vou explicar o porquê. Mas eu acredito que aqui é Davi declarando para fazer conexão com o verso 1. Já que o filho assentou à destra do pai, e o pai é o Yud-He-Vav-He, e no trono o pai é maior que o filho, e o filho é o Senhor, e é o mesmo Senhor que se assentou à direita, que está aqui no verso 5, então eu entendo que é Davi declarando, o Senhor, à tua direita, esmagará os reis. Entendi a revelação. Entendeu? Davi não falou o Senhor à minha direita. Agora, por que eu falei essa questão de minha direita? Porque aqui não é o filho falando, não é o pai falando para o filho. Não tem como isso acontecer. No Salmo 16, verso 8, é um salmo messiânico. E aqui tem uma questão para a gente meditar. Aqui no verso 8 diz, o Senhor, e esse o Senhor é o Yud-He-Vav-He, mas é Davi escrevendo o salmo e declarando, né? O Senhor tenho sempre à minha direita, a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Davi falando. Ou seja, Davi ele está declarando que o Espírito do Pai está com ele em batalha. E ele fala à minha destra. Alegra-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mas, Pedro, usando esse texto aqui, disse que Davi viu corrupção. Mas é claro, Davi cria na ressurreição, ele sabia da ressurreição, mas ele estava profetizando a respeito do Messias, e ele fez isso conscientemente, como um profeta de Deus. E Pedro disse que Davi viu corrupção e o túmulo de Davi estava lá em Jerusalém até aqueles dias. Mas a alma de Cristo não viu corrupção. Então era o Filho falando por intermédio aqui. Por intermédio, o Filho falando por intermédio de Davi, profetizando o que haveria de acontecer com ele quando ele se fizesse carne. Agora volta, vamos ler o texto. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Aqui é o Filho declarando. Veja bem. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro.
Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui você pode entender que é o filho declarando, o Senhor à minha direita, mas aqui não é o filho no trono. Aqui é o filho como homem. E ele entende que o pai está à destra dele, ajudando ele. Assim como o filho estava à destra de Davi em batalha, mas esse texto não poderia totalmente se cumprir em Davi, se cumpriria em Cristo. Então, quando Cristo estava aqui na terra, ele via sempre o Senhor à destra dele. Quando o Senhor o ressuscitou, aí o Senhor, o Pai, falou: assenta-te à minha destra. Você venceu. Eu estava à sua direita, agora você... Direita como homem, né? O filho tinha o pai à sua direita como homem. O poder do pai estava com o filho para livrar ele. Agora o filho venceu. O pai disse: vem, e agora você vem à minha direita. Eu estava à tua direita na terra, agora no céu você vem à minha direita. Isso é que está sendo declarado aqui, o que bate certinho com o Salmo 110. Eu não preciso inventar que é o pai falando para o filho que o Senhor ali... Por que não é o Yud He Vav He? O Espírito Santo deveria ser o Yud He Vav He, já que os três é igual, não tem hierarquia, não tem diferença nenhuma. Entendeu? A profecia se encaixa perfeitamente. Você recebe a revelação. Não precisa ficar inventando e misturando as coisas. Agora, fala a verdade. Não tem que ser muito cara de pau para pegar o Salmo 110 e torcer daquele jeito? Tem que ser muito cara de pau, sabendo que ele teve que ir para Isaías 63 para justificar que o Espírito Santo se tornou um inimigo e vai pelejar contra eles, ou seja, é o Espírito Santo que vai cumprir o Salmo 110, não o Filho. Sabendo que um pouquinho de verso antes estava falando do Filho, que esmaga os reis no dia da ira. Tem que ser muito cara de pau, irmãos. Por isso que eu falo que essa trindade, essa doutrina já é ruim, e ela no coração de alguém que é mau, que é perverso, é coração duro, ela se torna pior. Compreenderam? Tinha mais um ponto aqui para falar. Bom, o que eu esqueci aqui, eu posso fazer num próximo vídeo para explicar a camada mais profunda de revelação, que é entender da onde Davi tirou isso, aí fica perfeito, e vocês entenderem o porquê que esse salmo calou a boca de todo mundo lá na boca de Jesus. Jesus usou esse salmo aqui, e a partir do momento que ele usou esse salmo, ninguém mais ousou perguntar nada. Antes disso, estavam cercando ele com um monte de perguntas, várias. E quando Jesus usou esse salmo, todo mundo se calou, e a partir dali está escrito, não lhe perguntaram mais nada. Por quê? Então, essas são camadas mais profundas do salmo. Que a Trindade não pode ensinar, porque ela não recebe isso. Ela está só preocupada em botar 3. Olha o que fez com o Salmo 110. Ainda teve que torcer o Apocalipse. Meu Deus! Sabe, antes de finalizar, sabe o que eles falaram para fundamentar a ideia do trono tripartido, fora essa porcaria aqui que eu mostrei? Apocalipse 7, verso 17. Olha só. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Então eles disseram assim, o cordeiro está no meio. À esquerda do filho está o pai. Então, se o cordeiro está no meio, à esquerda está o pai, quem é que está à direita? Porque o meio é meio, né? Tem que ter alguém ali e alguém aqui. Senão vai ficar vazio o lado direito. Aí eles falaram, é o Espírito Santo. Por isso que o pai olhou para o filho e falou, olha, o Senhor que está à tua direita, né? Senão o trono fica faltando gente, vai cumprir o que era para você, eu passo para o Espírito Santo. Eles falaram isso. Irmãos, a palavra meio não significa que ele está no meio certinho. A pessoa sabe disso, é muito sem vergonha. Essa palavra meio pode ser traduzida como entre. Não quer dizer no meio, no centro, certinho. É muita cara de pau. E isso aparece outras vezes em Apocalipse. Aqui, ó. Há diante do trono, Apocalipse 4:6. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes. E aí? No meio do trono tem 4 seres viventes? Não é o filho no meio? Como é que vai caber 4 seres viventes? Mas João está olhando a visão e o meio não é o meio do trono certinho. É entre. Porque a visão é dos 4 seres viventes, entendeu?
Por isso que ele explicou, no meio do trono e em volta do trono. São só 4, ou eles estão em volta ou eles estão no meio. Tá vendo como essa palavra ela tem que ser usada conforme o contexto? Não para falar que o filho se assentou no meio certinho e sobrou o lado direito, espaço. Não, vamos preencher, né? Vamos pôr mais uma pessoa aqui, o Espírito Santo. E como a gente faz isso? Com o Salmo 110. Fala a verdade, tem que ser muito cara de pau para fazer isso. Deus me livre, graças a Deus. Deus me libertou de uma mente dessa. Aonde eu pego os textos e começo a inventar. Aí lá em Apocalipse 22, vamos supor que eu achei lindo isso, achei maravilhoso. Lá em Apocalipse 22, diz o trono de Deus e do Cordeiro 2 vezes. Não é do Espírito Santo? É, mas não vamos dar atenção não para esse texto. É impossível um texto claro desse não explicar e esses textos obscuros, né, aspas, já que ficou tudo em secreto, né? João não viu o terceiro Deus, a terceira pessoa, mas ficou em secreto. E aí essa explicação ser mais clara do que o Apocalipse está mostrando. O trono de Deus e do Cordeiro. Não é? E olha só, de novo aquela questão de pôr um maior e outro menor, e eles negam isso. Já que o Pai está de um lado, numa ponta do trono, o Espírito Santo, dá até vergonha falar isso, mas meu Deus, nem acredito que eu estou trabalhando com essa ideia. O Pai lá no trono, na ponta do trono, e o Espírito Santo lá na outra ponta do trono, ficou o meio ali, né, para Jesus. Por que o Pai que tem que prometer para o Filho? Por que o Espírito Santo não diz... assenta-te à minha esquerda, até que eu ponha todos os inimigos por debaixo dos seus pés? Por que tem que ser o Pai? Tá vendo como na ideia o Pai é maior? Senão o Espírito Santo poderia falar também. Entendeu? Chega a ser burrice isso, fala a verdade. Não dá para ficar escondendo as palavras não. Ou é burrice ou é coração muito duro mesmo. Não é possível. Tá certo, irmãos? Então não se engane com essa doutrina. É claro que mais para frente eu vou falar isso de novo. Vou fazer na lousa, né? Porque usaram lousa. Eu vou fazer na lousa também, para o negócio ficar mais claro para vocês imaginarem. Tá bom? Então, é isso daí. Assista também o vídeo número 1, caso você não assistiu. Lá tem argumentações boas também. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixo o link da playlist dos vídeos da Trindade. São muitos vídeos, muitas lives, vídeos grandes e vídeos curtos. Assista, para você compreender melhor essa ideia. Tá bom? O que importa é ser fiel à palavra de Deus. Não precisa inventar tudo isso no Salmo 110 para validar uma doutrina que não existe. Você vê que é uma forçação de barra, né? É muita forçação de barra. Tem vídeos falando que lá na Arca da Aliança não tinha 3 elementos. Se tinha 3 elementos, era o Pai, Filho e Espírito Santo. Olha aí. Virou loucura já. Aí o Pai é uma coisa, o Filho é outra coisa, o Espírito Santo é outra coisa. Esqueceram os testemunhos reais do negócio. Esqueceram que Apocalipse está falando que o trono é de Deus e do Cordeiro. E aí estão inventando tudo. Entendeu? Mas quem é esperto, né, quem tem inteligência, vai entender que é uma forçação de barra. E você não precisa disso. Se você pode adorar o Pai e o Filho, se você pode crer na divindade do Filho, se você pode receber muito mais revelação, para que a Trindade? Joga isso fora. Joga isso no lixo onde deveria estar. Tá bom? É isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.